uma das perguntas que está no ar. Ele não me procura mais. Você está vivendo isso? Você vive isso? E como virar a chave dessa situação? Como lidar com essa frustração? E aí você se pega em vários cenários. Será que tem algum problema aí? Será que ele está olhando para outra mulher? Será que eu não sou mais atrativa fisicamente para ele? O que está acontecendo? E aí você fica viajando em várias situações. E antes de viajar, você vislumbrar e ter na sua visão qual é a melhor situação. Quando você quer realmente resolver essa situação, você faz perguntas. Pergunte. Mas antes de perguntar para o seu parceiro, pergunte a você onde foi que isso começou e quando começou. Faça uma análise escrita. Porque você não vai se lembrar. Por que você não se lembra? Porque você não estava presente. De corpo, mente e emoção. Porque você estava pensando em muitas outras coisas, fazendo ao mesmo tempo, preocupada com a casa, preocupada com o trabalho, preocupada com o que você tinha que fazer fisicamente, mas não estava na relação. Ai, Sil, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu trabalho, eu não tenho empregado, eu tenho isso. Tudo bem, só que você tem um relacionamento também. Isso faz parte da... E a gente não lembra pelas inúmeras tarefas que nós temos. Mas qual é a prioridade dessas inúmeras tarefas que nós temos? Então, se você quer ter um relacionamento e não cair nesses problemas, você precisa dar prioridade para aquilo que é prioridade para sua vida. Se o relacionamento você precisa prestar atenção no relacionamento. Para depois não acontecer isso e você ficar com o quê? Com as outras coisas que você está olhando agora, por exemplo. Entendeu? Então, preste atenção no que e por que isso aconteceu na sua vida. Se você não lembra, anote. Tenta saber qual foi a emoção e situação, se isso bloqueou essa intimidade. Então não deixe essa situação ficar nesse estado. Preste atenção para os detalhes. Se isso ficou nesse estado irresolvível, digamos, você deixou isso acontecer. Não tem outra situação. Não adianta você falar para ele. É a culpa dele. Não, se isso está acontecendo com você e você está aqui olhando esse vídeo, entendeu? E você está dizendo que ele não olha, não presta atenção, você não sente isso, então vem de lá para cá, vem dele em relação a você. Então é você, a sua energia, seja lá o que for, que você precisa virar a chave, alterar, fazer alguma coisa. Entendeu? O que nesse trajeto de algo que aconteceu, você precisa mudar, virar a chave. Eu vou saber se eu conversar com você pessoalmente e você contar toda a sua história. Só que isso vai demandar tempo. Porque não vai ser um caso. Não é um dia, criatura. É acontecimentos que você vai somando e aquilo vai chegando neste momento que ele não olha mais para você. Aí você precisa... Bom, isso chegou nesse estado por isso e por isso. É assim que se faz análise. As coisas não acontecem assim, foi isso aqui, deu. Não, ela vem somando. As coisas vão se somando. E a gente não vai percebendo porque a gente não presta atenção. Ou não quer prestar atenção mesmo, tá? Às vezes tem ganho de não prestar atenção e deixar aquilo acontecer daquela forma. E isso você precisa também perceber. Se você não estava querendo... Só que a intimidade, a vida íntima, a troca, o toque, tudo, é uma das coisas mais importantes que tem dentro do relacionamento. Se não a mais. Isso traz vida para a relação. Quando isso não existe, a vida que você chama de relacional, ela passa para um outro estágio. Ela não é mais uma vida relacional de duas pessoas que trocam energias íntimas. E essa energia íntima, ela traz uma frequência, uma energia diferente que duas pessoas que estão convivendo junto e trocando outras coisas, conversas, amizades. Gente, a intimidade num relacionamento traz pulsação. Pulsação traz vivacidade.
E a vivacidade dessa pulsação aumenta as suas frequências da relação. Tá? E essa pulsação que aumenta as suas frequências, ela aumenta a imunidade de um relacionamento. Assim como a sua saúde precisa da imunidade para você não ficar doente, o relacionamento também. Então, a intimidade aumenta a imunidade desse relacionamento a terminar, a ser provocado por situações adversas, enfim. Por isso que a intimidade, ela é um remédio. Ela é uma vitamina, ela é exatamente isso, aumenta a sua imunidade. Ela aumenta a imunidade de qualquer doença que poderia vir a acontecer na sua relação afetiva, por exemplo. Um assunto como uma traição, um assunto como qualquer outro assunto, você tiraria de letra, de repente, você com uma conversa bem conversada, né, uma comunicação assertiva, você... Quando tem uma intimidade, uma frequência alta, você curaria isso mais rapidamente, entendeu? E quando você não tem essa intimidade como uma base dessa relação, entra uma doença, uma fenda, um assunto, você fica mais propício a deixar essa doença, esse assunto, a entrar. Gente, até essas questões íntimas, quando nós não olhamos, elas podem causar até questões de saúde da mulher como do homem, por exemplo. Porque quando você não olha para isso, vamos deixar mesmo, casamento de muito tempo é isso mesmo, tô nem dando bola. Isso pode até causar problemas seus na intimidade feminina, na intimidade masculina, quando nenhum nem outro olham para isso. Né? Então, quando você olhar para essas questões, você também está cuidando da sua saúde íntima. Você, mulher, você, homem, quando você olhar que isso faz parte da vida, faz parte do seu dia a dia. Por que eu não sinto isso? Por que eu não sinto aquilo? Como eu faço aqui? Como eu faço lá? Isso é saúde, gente. E mais ainda no relacionamento. Então, o que depende de você olhar para isso? O que depende de você ver onde foi que você deixou entrar mais água para apagar esse fogo? E o que é a água? É o emocional. Onde foi que eu deixei o meu emocional transbordar? E eu não soube lidar com esse emocional. Muitas vezes esse sentir, ele se exacerbou de uma outra forma. Porque eu preciso sentir. Mas como eu sinto? Será que eu senti de uma forma que eu me distanciei desse fogo, deixando entrar muita água? Então essas perguntas você precisa fazer para você, para saber aonde foi que você se perdeu, para que você volte lá e reacenda de novo, coloque mais lenha nessa fogueira, você entendeu? E se você não sabe fazer isso, me chama em inbox que eu vou te ajudar.